Se puder se apresentar, por favor. Eu me formei em 1976, tá? Entrei no São Bento, numa coisa que ninguém aqui deve conhecer, a não ser os caras da minha turma, né? Que era admissão, né? No colégio velho, ao lado da igreja. Tá? Então tinha um colégio antigo ali que era do lado da igreja, ali no estacionamento. E era semi-interno, inclusive. E aí fiz admissão, ginásio científico lá. Saí de lá para o UFRJ, me formei em geologia com especialização em geofísica, coisa que eu nunca trabalhei com isso. Tá? No final da faculdade, eu vi que não era bem aquilo que eu queria e comecei a puxar linguagem de programação, né? O microinformática estava começando. Também era uma época que vocês também não devem conhecer, era cartão perforado e o computador não tinha nem monitor, tá? Era cartão perfurado e fita. Aí começaram a surgir os primeiros Apple, TK, os primeiros Z80, tal. Eu fui para esse mercado primeiro como suporte, depois como comercial. Né? E em 1995 eu abri minha empresa, que era uma empresa no mercado vertical, que era chamado GED, Gerenciamento Eletrônico de Documentos, ou seja, você pegar basicamente informação que estava em papel, passar num scanner e transformar ela numa informação digital. Tá? Era um mercado vertical. Eu vendia basicamente o storage e os scanners. Tá? E depois a gente abandonou o storage, vendia MC e tal, e depois ficou só com os scanners. E em 2016, eu vendi essa empresa e atingi, vamos dizer assim, minha liberdade financeira, como é moda falar agora, mas sempre fui investidor. Desde o meu primeiro salário, eu guardava um dinheirinho. Né? E aí, como é que isso veio me trazer a carreira de assessor de investimentos? Né? Hoje eu sou sócio do escritório, sou assessor de investimentos da XP. O primo da minha esposa se formou em engenharia ambiental uns 8 anos atrás, recebeu uma herança, também não queria ser engenheiro ambiental, e acabou abrindo um escritório da XP, né, para tocar o próprio dinheiro dele, da mãe, da irmã e tal. E ele sabia que eu tinha dinheiro, veio ao Rio, o escritório era em São Paulo, veio ao Rio e me pegou como cliente. Então, eu virei cliente da XP, sei lá, 7, 8 anos atrás. E quando eu vendi a empresa em 2010, e indiquei vários amigos, naquela época, a XP era maravilhosa. Se comparar com o banco, era brincadeira, né? Aí, quando eu indiquei vários amigos, e quando eu vendi a empresa, fui a São Paulo. Ele vinha para o Rio, ficava na minha casa para atender a mim e os meus amigos, tá? Porque o escritório era em São Paulo. E aí, um dia eu fui a São Paulo para uma feira de solar, estava pensando nesse mercado de energia solar, ele falou, cara, tu é investidor qualificado, você já aplicou em tudo, operou opção e o cacete, faz a prova da Ancor, né? Eu devolvo seus amigos, não preciso mais ir ao Rio, você começa uma carteira e vira assessor e conhece todo mundo lá no Rio e vai tocar. E assim eu fiz, só que chegou num momento, né, que aqui não tinha escritório, não tinha lugar para reunir com os clientes, recebi um convite da RJ, que é um escritório do G20, um escritório grande, saí do escritório que eu estava e troquei de escritório e vim para a RJ. A história é essa. Obrigado, Múcio. Vamos seguir, então, agora com o Pedro. Bom, eu entrei no São Bento em 92, eu saí do São Bento em 92, né? Dali eu fui para a PUC do Rio, fiz engenharia de computação, fiz um mestrado lá, aí consegui meu emprego primeiro, né? A minha vida toda foi na área de saúde e segurança de rede, né?
Meu primeiro emprego foi no INCOR, no Instituto do Coração, lá em São Paulo. Aí comecei a me interessar pela área médica e fiz o doutorado em medicina, né? Aí foi lá pro ano 2009, né? Depois disso, fui trabalhar numa empresa em Nova York, lá na área de saúde, né? Fiquei lá um bom tempo, né? Sócio da empresa, né? Até hoje. Só que ano passado, um colega meu do São Bento, da minha turma, né? Chegou para mim e falou: olha, o meu cunhado é o CEO da Orama e eles estão precisando de gente de TI lá, precisava de alguém para ser o diretor de TI lá, você não quer conversar com ele, né? E aí eu fui lá conversar com ele e troquei lá o trabalho lá da área de saúde de Nova York para uma área que eu nunca pensei em atuar, né? Que é a área de financeiro, né? Uma das razões pelas quais, desde que eu saí de São Bento, eu pensava não atuar no mercado financeiro é que eu achava assim, pô, mercado financeiro é um lugar assim que a ética não é muito é, valorizada. Em muitos lugares você ouve falar de maus feitos, ouve falar de problemas aí, né, em instituições financeiras, então eu sempre fiquei com esse pé atrás, talvez seja um preconceito, mas eu encontrei na Orama assim, uma empresa extremamente ética, que a maior preocupação é fazer as coisas corretamente, né? O CEO lá se mostrou um grande amigo, né? E aí eu falei assim, cara, vale a pena então assumir esse desafio e assumir lá a diretoria de tecnologia da Orama, né? Então essa aí é a história, né? Legal. Obrigado, Pepe. Pesada, por favor. Estão me escutando? Agora sim. Obrigado pelo convite, Anjinho. Boa noite, pessoal. Sou formando de 94, né? Fiz o FRJ, Engenharia de Produção. Tive a sorte de, quando estava me formando, a Petrobras ter aberto concurso, né? Então, saí praticamente da universidade e comecei a carreira na Petrobras. Na época que o Anjinho estava lá como executivo de RI, né? Isso tem 20 anos já. E da Petrobras, assim, eu tive a oportunidade de passar por várias áreas, né? Eu comecei na área de planejamento, depois fui para a área de negócio, trabalhei em gás e energia, voltei para planejamento, trabalhei com desempenho empresarial, valuation, controladoria, e hoje eu estou em finanças, tesouraria e análise financeira, né? E captações. Só para fazer aquele disclaimer que tudo que eu estou falando aqui é opinião pessoal minha, não representa a opinião da empresa e não estamos fazendo recomendação nem de compra, nem de venda, nem de manter posição de nada, pessoal. É mais insight mesmo individual de cada um. Tá, Tá bom, obrigado, Ricardo. Eu vou reforçar esse seu disclaimer depois também no final. Demarco, por favor. Demarco Brasil, contigo. Boa noite, pessoal. Obrigado, Anjinho, pelo convite. Bem, eu sou formado em 99, fiz economia, pós-graduação em mercado financeiro de capitais. Atuo no mercado financeiro já tem aí aproximadamente 12 anos. Iniciei basicamente em corretora, na mesa de operações, e migrei minha carreira para banco até pouco tempo atrás. Agora a notícia aí que o Pedro Paulo tanto gostaria de ouvir. Deixei o Itaú no mês passado e montei 2 operações da XP, uma no Rio e uma em São Paulo. Então, tá aí a notícia, Pedro Paulo. Sou banker, faço gestão de patrimônio de grandes investidores no segmento do personalité, atendo o nicho de clientes aí entre 1,5 milhão e 10 milhões de reais. Alguns clientes ultrapassam até essa faixa. E sou planejador financeiro com certificação do CFP e candidato ao Level 2 do CFA. Bem, espero poder ajudar aí de alguma forma na orientação sobre cenário e sobre alocação de investimentos. Obrigado, Demarco. João, por favor. Sou formado de ano 2000, né? Eu fiz engenharia de produção na PUC, depois mestrado em economia e finanças na GV, já em São Paulo. Depois de formado, fui para lá, né? Fui
cumpri minha pena em São Paulo, necessária, logo depois da faculdade, e percorri aí o mercado como executivo da área de finanças. Comecei lá de baixo mesmo, né, batendo tecla ali no contas a pagar, e até chegar a CFO de uma trading que já faturava lá seus 500 milhões de dólares na época. Assim que eu terminei o mestrado, eu também senti ali um pouco de dificuldade de me encontrar assim, entre ser um executivo ou realmente fazer o meu negócio, né? E de lá decidi voltar para o Rio, fiz alguns negócios aqui, empresas, algumas deram certas erradas, fui empreendedor aí de alguns negócios, e durante esse caminho todo, desde a época da faculdade, para quem lembrar aí do Folha Invest, eu já tinha aí um pé no mercado financeiro, e durante todos esses anos aí, já se vão lá uns 18 anos, sempre investindo. No último negócio que eu fiz aqui, que ainda sou sócio, por acaso meu sócio é um desses dinossauros aí do mercado. Ele foi aí da época do Fonte, depois Fonte Sindan, Máxima, abriu 2, 3 assets. E o nosso negócio aqui já estava encaminhando para ser adquirido aí por uma gestora aqui do Rio. Ele entraria de sócio e mudaria a gestão, aquela história toda. E aí a gente, nesse meio do caminho, operando junto, aí até junto com ele, que trouxe um know-how bastante interessante, e esse mercado de fundos aí explodindo, a gente decidiu focar uma parte da nossa vida no mercado financeiro, e nos associamos a uma asset que já existe aqui no Rio de Janeiro, e ainda vamos, né? Infelizmente não conseguimos abrir antes da crise. Um dos nossos produtos é focado em crise de cauda longa, então teria ido muito bem. E então a gente está desenvolvendo a asset, são 3 novos gestores que estão entrando nela. Ela já tem um produto bastante interessante que está indo super bem aí, considerando esse momento. Vou ter que fazer o disclaimer do nosso amigo Ricardo de que isso é apenas uma live de opinião pessoal, não vai refletir, eu nem posso dar indicação de investimento. Então, estou aí para ajudar, para entender o cenário macro, algumas coisas de micro que eu faço, e hoje eu também, como a Asset está desenvolvendo, eu estou ajudando aí na parte da gestão de risco lá. Então, essa é a mais nova novidade para mim, o que eu estou desenvolvendo hoje. De resto, experiência já existe um pouco. Legal, obrigado. Obrigado a todos pela apresentação. Então, reforçando o disclaimer que já foi feito pelo Ricardo e pelo João, e aluno e nenhum daqueles palestrantes, as opiniões aqui é uma troca de ideia, o objetivo aqui dessa live, de opiniões, não representa nenhum tipo de recomendação de compra e venda de qualquer ação e empresa que, caso venha a ser mencionado durante essa live, tá? Acho que isso é importante deixar isso bem claro. Então, a gente vai começar agora com umas perguntas para os palestrantes, e depois estou abrindo aqui para vocês, já quiserem já colocar algumas perguntas aqui no chat para fazer, ou se quiser mesmo fazer uma pergunta no live, aparecer uma mensagem no privado, no WhatsApp, que a gente organiza isso. Tá bom? Então, assim, a primeira pergunta que eu queria fazer para os palestrantes é como é que eles estão vendo a expectativa depois desse Covid, após de abertura, retomada da economia, né? Ou seja, da abertura no mercado, as pessoas voltarem a trabalhar, o isolamento social ser relaxado. Como é que estão vendo os impactos da retomada da economia, os impactos no mercado financeiro? Estão prevendo uma retomada da economia em geral rápida, em V, em U, em L? Então, queria ver um pouquinho de vocês nesses cenários aí, se puderem comentar, e depois a gente dá sequência a outras perguntas em relação a esse tema. Posso começar aí, Anjinho? Pode. Com essa questão aí do mercado, né, eu acho que o que é importante ficar na cabeça das pessoas é que existe, na minha opinião, uma diferença entre recuperação da economia e recuperação da bolsa, né? Eu acho que são coisas, fica bem claro que é bem distinta, tem muita variável envolvida para definir o quanto a bolsa vai andar e quanto a economia vai andar. E eu acho que esse ponto é importante, porque mesmo ao longo de uma recuperação de economia, você pode ver uma bolsa recuperando antes, você pode ver uma bolsa desabando durante, você pode ver o dia que vem a pior notícia do mundo, a bolsa subir, na que vem a melhor, a bolsa cair. Não necessariamente são coisas que andam junto, né?
mas, na minha opinião, do que eu vejo hoje, eu vejo a Bolsa recuperando sim em V, num primeiro momento. Eu acho que tem variáveis na Bolsa que trazem isso. Primeiro, quando você fala de Bolsa, a gente às vezes está falando de índice, né? E no índice, aqui no Brasil, a gente tem banco que sabe ganhar dinheiro com crise, sem crise, com inflação, sem inflação, e ultimamente com juros baixos ou com juros altos. E o outro peso importante que tem na Bolsa são empresas que trabalham com commodity, onde boa parte da receita é em dólar e boa parte dos custos em reais. Então, por mais que você tenha uma desaceleração, essa alta do dólar ajuda muito as margens e os faturamentos a se manterem. Eu acho que é por aí. E a economia, eu vejo que ela vai ser em U, porque é um fato, é um choque de demanda e oferta ao mesmo tempo, é um choque de desemprego somado a isso tudo, e é muito difícil de prever como é que o hábito de consumo das pessoas vai voltar na média, né? Então, a gente pode ver uma coisa como foi em 2008, o mercado de luxo indo na frente, as pessoas de classe média, classe baixa, focando em consumo de alta prioridade, o setor imobiliário indo depois. Eu acho que vai ser por aí na parte da economia. Na parte de bolsa, primeiro momento em ver por esses motivos todos que eu estou explicando, e fora o desconto todo que existe, né? Se você for ver hoje o S&P 10% abaixo do que abriu o ano, talvez 16% abaixo do high, que era uma coisa absurda lá em janeiro, ou acho que o high foi 21 de fevereiro, e a bolsa aqui em reais ainda está 30% defasada, e em dólar é quase 50%. Então tem muito espaço aí, se o Brasil acalmar esse lado de política, de reforma, de alinhamento dos poderes, é bem capaz, sim, de que a gente tenha uma recuperação em V da Bolsa, atingindo aí 90, 100 mil pontos antes do esperado. Agora, a economia como um todo para recuperar, eu acho que vem em U, principalmente o setor doméstico. Acho que essa seria a minha opinião aí para esse assunto. Obrigado. Posso falar agora? Pode, Lúcio. Não, eu também eu concordo com o João, quase tudo. Acho que a retomada é em U, né? Não há retomada em V, não. Afetada por duas coisas. O desemprego, né? A gente tem que ver qual vai ser o tamanho, né, do problema desemprego depois, quando a gente já começar a ter dados disso ali na frente, né? E com desemprego, eu acho que o consumo cai, né? Porque mesmo quem não está desempregado, o cara vai segurar, né, e vai poupar. E eu acho que vai demorar a ter uma retomada também para alguns hábitos, tipo você ir num shopping, num cinema, exatamente por causa do medo de uma segunda onda de vírus. Então, eu acho que as pessoas vão demorar mais a voltar para alguns hábitos, tipo shopping, restaurante, cinema. Eu acho que isso aí não vai voltar automaticamente assim que liberar a quarentena, não. Tá? Eu acho que a retomada vai depender muito da questão psicológica e da questão do desemprego. Tá bom. Bem, eu vou fazer um breve comentário de um cenário macro, trazendo para o micro, passando por antes e depois, mas vou fazer um resumo bem sucinto, tá? O antes da crise, dessa pandemia, nós tínhamos um cenário onde a Ásia, a preocupação era uma desaceleração. A Europa, a gente tinha um bloco fragilizado. E Estados Unidos, a gente tinha uma economia trabalhando aí em pleno emprego, né? Uma economia hot, como eles chamam. E Brasil, você tinha, pelo segundo ano consecutivo, frustrações aí com relação à retomada do crescimento interno após uma queda de PIB aí de 8% no governo Dilma Temer. Com essa pandemia, guerra de preço de petróleo,
O que a gente pode enxergar nesse momento, após toda a deterioração dos ativos que a gente viu no mês de março. Não querendo trazer uma similaridade com a crise de 2008, mas colocando em perspectivas, a magnitude de queda dos ativos foi algo proporcional ao que a gente viu em 2008. E a gente teve uma velocidade muito mais rápida nesse atual cenário, né? Foram 15 dias aí para você deteriorar 45% de queda no índice. E você teve, em 2008, 4 meses para levar do pico ao fundo do índice. Depois você teve mais 6 meses de uma recuperação. Naquele momento é muito importante colocar em perspectivas também tudo que não está sendo tudo que foi feito, mas não está sendo feito na mesma intensidade desse momento atual. A gente teve uma injeção de recursos na economia na ordem de 800 bilhões de dólares. Hoje, as economias aí somadas, a gente já está vendo movimentos que somam mais de 5 trilhões de dólares. Então, isso é uma verdadeira enxurrada de dinheiro que está sendo despejada, e isso foi um movimento muito rápido de atuação pelos bancos centrais. Tá? O que eu acho, concordo com o Coutinho, a economia em si, ela tem uma recuperação em U, mas a bolsa ela pode surpreender porque ela antecipa movimentos, né? Ela precifica acontecimentos futuros antes mesmo que os fatos aconteçam, né? Então, não me surpreenderia ver a bolsa bater 90, 100 mil pontos aí num curto espaço de tempo. A gente já percebe que o mercado criou uma região de suporte muito forte ali na região de 70 mil pontos. Rumores de mercado onde a queda de 70 mil pontos para 60 mil pontos foi mais um movimento de stop. Não sei se vocês tiveram conhecimento, mas alguns fundos aí sofreram stop pela área de risco de bancos e corretoras. Um fundo bem conhecido aqui no Rio de Janeiro, de 6 bilhões de dólares, foi estopado lá pelo BTG Pactual. Muitos investidores alavancados, investidores de 50, 40, 30 milhões, que praticamente viram seus recursos aí virarem pó nessa crise pelo uso de alavancagem. Tá? Então, a região ali furada em 70 mil pontos, basicamente foi esse movimento de stop. E ainda dizem que essa notícia vazou e muitos traders aí tiraram ordem da pedra de compra para aprofundar mais ainda a queda. Tá? Rapidamente o Ibovespa se reergueu ali para cima de 70 mil pontos e agora está enfrentando uma resistência aí na casa de 81 mil pontos. Eu acho que o movimento de sexta-feira possibilita você entender que a crise política no Brasil é um fator agravante que não deixou a nossa bolsa voltar como a bolsa norte-americana, por exemplo, né? A gente tem mais esse agravante aí impedindo que a gente possa ter a queda amenizada. Então, eu acho que, como a bolsa vai antecipar todos os fatos, a gente já está vendo muitos planos de reabertura de economia norte-americana, Europa. Olhando para a China hoje, a China já praticamente começa a divulgar dados econômicos após a situação do vírus, e esses dados, como o PMI, por exemplo, que surpreendeu vindo novamente acima de 50, que é um número lá que mede o índice de atividade econômica, né? São gerentes de compra. Então, isso aí mostra que o ciclo viral ele tem uma fase 1, 2 e 3, crescimento exponencial, maturação e depois declínio. Já é 11º dia, se eu não me engano, que a China divulga aí 0 de novos contágios. Eu acredito que essa recuperação ela pode, na Bolsa, vir e vir. Depois, para uma recuperação econômica, a gente tem aí o reflexo do lockdown, principalmente dentro da classe mais desfavorecida, que é a nossa maior parcela da população. Como o Múcio bem colocou também, vai ter um receio das pessoas saírem às ruas. Então, por exemplo, alguns setores da economia você ainda vai ver um atraso na melhora. Shopping center, por mais que possa reabrir as portas, talvez as pessoas não queiram sair para fazer compras. Então, isso seria a minha visão em relação à economia atual.
Eu não sei se alguém vai colocar mais alguma coisa, mas Pois é. eu acho que é muito difícil hoje, né? Quando você o que o Daniel falou é verdade, né? A gente viu na corretora, viu na hora, mas viu e todas as corretoras acho que perceberam isso, né? De que houve uma exacerbação do movimento de queda, porque tinha muita gente alavancada, né? Ou seja, lá em janeiro, quando a coisa estava acontecendo na China, a bolsa subindo, chegou nos 120 mil pontos no Brasil, e você via gente tomando o termo como se não houvesse amanhã, né? E extremamente comprada ali no mercado, alavancado, comprado, né? E outra coisa que eu acho que é importante notar, que ao contrário da crise de 2008, né? O papel dos fundos quantitativos, né? Dos fundos quant, né? Eu acho que exacerbou muito a queda, né? Ou seja, eles foram arrastando o mercado para baixo junto, né? Chegou a bater ali 62 mil pontos ali. Eu acho que tem gente aí no Twitter, lá tem um tal de Renoir Vieira que está apostando que vai chegar a 50 mil pontos, está vendido lá, sei quantos contratos, 500 contratos que ele está vendido aí a 75 mil, está tomando um nabo enorme. Eu acho que, assim, voltar a 60 mil pontos, acho que só se acontecesse um Armagedon, assim, sabe? Porque realmente tem ativos que hoje, a 80 mil pontos, estão negociando abaixo do valor patrimonial, né? Banco do Brasil, o Múcio tem falado muito aí, né? Nos nossos grupos e outros ativos, assim, a Conga, né? A Cogna, né? Está negociando a 60% do valor patrimonial, 55% do valor patrimonial dela, né? 3 bi em caixa, né? Que a empresa tem, né? Então você fala, pô, tem algo que não tá batendo aqui, né? Então, com relação à recuperação ser em V, alguém aqui colocou no chat se poderia ser em W, né? Acho difícil que vá lá em cima e volte de novo, a não ser que aconteça outro cisne negro que a gente não esteja vendo, né? Mas voltar... Pedro, só aproveitando esse ponto, você não vê uma segunda onda do Covid? Várias pessoas têm comentado a possibilidade de você ter um afastamento social, como o processo de sanfona, vai ter uma segunda onda, vai de novo distanciamento, afetar a economia. Isso não pode fazer com que você tenha uma queda da bolsa, ela ficou em C em V e voltar a cair novamente, se tiver um efeito desse? A conta que eu tenho feito hoje, assim, lendo muita coisa assim sobre o Covid, como eu te falei, né? É uma pena que eu trabalhando no mercado de saúde, porque seria o melhor mercado o mercado onde eu poderia talvez contribuir mais, né? Mas assim, em termos de epidemiologia, né? Hoje a conta que eu tenho feito é assim: pega o número de mortos, multiplica por 500, esse é o número de casos que você tem. Porque a subnotificação é brutal, né? Em todos os países, né? Os Estados Unidos, que é o país que mais fez testes, fez 5 milhões e meio de testes, né? A Rússia, olha a Rússia, por exemplo, né? A Rússia fez 3 milhões de testes, né? A mortalidade da Rússia, apesar de ter muito mais casos que o Brasil, está bem abaixo do Brasil, né? Tem talvez 1/5 das mortes que o Brasil teve, né? Então, pelos números de hoje, o Brasil já estaria com 2 milhões, 3 milhões de casos, né? De coronavírus. Os Estados Unidos com quase 20, 25 milhões de casos, né? Então você olha para esses números e o vírus começa a ficar no momento de saturação de contaminação. Ah, mas a OMS falou que talvez possa a pessoa pegar de novo o coronavírus, né? Cara, a OMS falou que não ia transmitir de humano para humano, a OMS falou que não era para restringir viagem, a OMS falou que máscara não servia para nada. Assim, uma das coisas que vai ter no pós-pandemia é uma reavaliação da relação do mundo com a China. E a OMS vai entrar no meio dessa dança aí de alguma forma, né? Então, acho que vai haver, sim, uma reavaliação de onde vão estar colocadas as fábricas, né? Se os Estados Unidos vai manter mesmo essa dependência industrial da China, ou se vai começar um movimento de trazer fábricas para outros países, né? Talvez a África comece a receber fábricas, talvez a América Latina comece a receber fábricas, né? Eu vejo uma série de oportunidades, né? Então, não acredito muito nessa recuperação em V de uma segunda onda. Acho que se tiver uma segunda onda, a gente vai ter muito mais pessoas imunizadas, de modo que o tal do R0, né, da infecção, né, que é o número multiplicativo da infecção, não vai ser tão... assim, a segunda onda não seria tão grande como a primeira onda, né? Acho que a pior segunda onda seria a onda de recessão, mas aí eu acho que os bancos centrais estão cuidando disso daí, né?
Entendi. Pedro, eu adicionaria só uma preocupação que eu tenho, assim, que aí não vai nem da gente sofrer tanto. Eu concordo plenamente que mesmo que venha não vai ser tão forte, né? Até porque ninguém vai se alavancar tanto a ponto de fazer o mercado sofrer tanto nesse momento. Quem fizer também vai colher os frutos ou pagar o ônus. Mas eu acho o seguinte, o único viés que eu vejo, e aí cabe aos governantes montar esses hospitais de campanha e continuar investindo pesado nisso, por 6 meses, 1 ano, criando leitos, reestruturando o sistema do SUS, é porque a gente teve no hemisfério norte um dos piores invernos da história. E isso contribuiu muito para esse tipo de vírus, de tudo que eu li e aprendi, não sou médico. E aqui no Brasil foi no verão. E a gente está realmente até com uma taxa que eu acho surpreendente. Então, o que eu vejo é o seguinte, se no inverno o Brasil não se preparar, as pessoas não entenderem que tem que sair de máscara quando for aliviado todo esse, não é nem o lockdown, né? Lockdown, mas toda essa contenção das pessoas, lavar a mão, higiene e criar o sistema de saúde para absorver, eu acho que a gente pode ter problema, porque o pior problema acontece como aconteceu na Itália e depois na Espanha, que é o problema humano, né? De você começar a escolher quem vive, quem morre, chegar gente todo dia, corpo saindo de hospital, aquela doideira toda, que não evitaria o Brasil de ter que ser fechado novamente, até pela maneira como o nosso país é, né? E aí sim a gente teria um descolamento grande do mercado lá fora, que estaria se preparando, primeiro vivendo um verão, e como os países já se pronunciaram lá fora, já estão pensando no próximo inverno. Eu vejo pouco falar aqui no Brasil da preparação para o nosso inverno, porque conforme a gente for se passar, e os dados são de que quase todo mundo vai pegar isso um dia, como foi com H1N1, com influenza, enfim, o problema mesmo não é nem só o vírus, né? Mas o problema foi o sistema de saúde. Então, se a gente viver num inverno, a população brasileira não se preparar para a higiene, para os cuidados, e o governo não se preparar para a questão de leitos e tudo mais, eu estou monitorando esse ponto. Eu acho que ali a gente poderia ter um outro solavanco, e pior do que o solavanco é a gente descolar do mundo. Acho que a gente vai entrar nesse tema de dívida, de como os países estão bancando esse problema todo. E aí esse descolamento do mundo poderia ser muito ruim para a nossa economia. É isso que eu Vou vejo. pegar esse gancho aí, pode ser, Isso. gente. Pode, pega esse gancho e aproveitando, Ricardo, tenta considerar também a questão da crise do petróleo. Foi um dos fatores que também jogou a bolsa para baixo. Como é que você está vendo o Tá, futuro e essa situação aí? tá. Então, assim, o que a gente está vendo, né? Eu acho que essa discussão de L, V, U, W vai ter que ser olhado setorialmente, né? Não consigo olhar o macro e ver o que tem uma estimativa. Então, por exemplo, o setor petróleo ele já entrou muito ruim na crise no mundo, né? Se você for olhar oil e gas no mundo, na carteira, ele foi o pior setor em termos de TSR nos últimos 10 anos da Bolsa Norte-Americana, né? É um setor que a gente brinca que o pessoal não sabia se você estava vivendo um momento Kodak ou um momento Marlboro ou as duas coisas juntas, né? Então, assim, já era um setor que tinha muito ceticismo, né? Por outro lado, se você for olhar o setor tecnológico dos Estados Unidos, está voando. Eu acho que foi a Amazon que divulgou o resultado hoje, né? Então, assim, haverá dinâmicas diferentes no setor, né? E também é o seguinte, a crise, eu estou olhando essa crise assim, em dois momentos, né? Tem o primeiro momento, que é o momento de sobrevivência, da travessia, né? Que quem tiver caixa, quem tiver baixo endividamento, quem conseguir ter mais resiliência, vai sair do outro lado do túnel, sobrevive ao choque. Só que aí tem um segundo momento que são as derivadas, né? Quer dizer, quais são as mudanças de hábito de consumo, né? O que está mudando de mindset, né? Quais são os trade-offs que as pessoas vão fazer agora?
Eu estava lendo, por exemplo, será que a gente está saindo daquela coisa do just in time para um modelo mais de just in case, onde você está menos preocupado com a otimização do seu sistema e está mais preocupado com a resiliência. E o que isso traz de efeito na cadeia logística, né? E o que isso vai trazer de efeito para o consumo de energia? Qual o energético? Então, de repente, GLP não sofreu nenhum impacto, QEV está zero. Então, assim, está bem interessante do ponto de vista de que você não tem muita ideia do que vai acontecer, né? É um exercício de cenário muito grande. É isso do ponto de vista de fluxo de caixa. E para o Brasil, eu acho que tem uma incógnita que é o seguinte: qual é o custo de oportunidade do capital no Brasil daqui para frente, né? Tem uma discussão lá fora que é se a gente, dependendo da resposta monetária e resposta fiscal, você pode ir para o mundo de inflação ou para o mundo de deflação. Na Europa, você estava tendo energia elétrica negativa aí semana passada, né? Os geradores tendo que pagar para fornecer energia, né? Então, tem um risco de deflação que não é desprezível. E no Brasil, para onde é que vai a taxa de desconto da Bolsa, né? Quer dizer, vai que a gente der uma porrada das agências de risco, o risco país explode. Qual é a consequência que isso tem para o preço dos ativos aqui? São incertezas que estão explodindo, né? Então, eu separaria isso por setor, por tempo e olhando custo-oportunidade. Tá? Dependendo do teu referencial, isso pode dar uma situação mais enrolada para o setor ou menos enrolada. Tá, então, aproveitando então sua resposta, eu vou devolver para você e para o resto dos palestrantes. Quais são os setores que vocês veem uma retomada rápida na Bolsa, estou falando em Bolsa aqui, em termos de recuperação, que estão com valores estimados, e quais aqueles que vão continuar com problemas, não vão crescer, que não deveriam, se alguém tem na carteira, deveria pensar em vender? Ou seja, o que vocês estão recomendando, nas suas próprias carteiras ou para os seus pessoas que investem em termos de reposicionamento de setores? Deixa eu falar, Vai, Ricardo, Ricardo. deixa eu falar o Ricardo, depois o que eu estou fazendo comigo, tá, Anjinho? Eu acho que tentar escolher alguma coisa, tentar escolher um setor e botar todas as fichas naquele setor é um risco muito grande, né? Repetir um pouco justamente o que a gente está falando, quer dizer, não tentar otimizar. Então, nesse ponto, a única certeza que a gente tem que sobrou, talvez, de teoria financeira, é que diversificação ainda ajuda, né? Então, tentar diversificar, não tentar adivinhar. Quando você olha, o Damodaran está fazendo uns posts interessantes sobre os setores nos Estados Unidos, né? Quando você olha o que ele está falando lá, por exemplo, o setor que mais apanhou na crise foi o óleo e gás, perdeu mais valor do que a parte de transporte aéreo e cruzeiro e Disney, né? E essa coisa de turismo, né? E o que está bombando lá fora, né? A parte de tecnologia, banco, a parte de farmacêutica, saúde, toda a parte de retail, de online, que tem uma dinâmica que parece que está mais aderente para esse mundo que vai vir, né? Então, procurar fazer esse exercício, né? Outro dia eu estava vendo o meu OPEX aqui de casa, o que ele mudou nesse mês passado, né? Então, já é uma dica para vocês, quer dizer, o que a gente não vai mais consumir, o que a gente vai voltar a consumir, o que não faz mais sentido fazer, né? Tem negócio que vai desaparecer, por exemplo, sala comercial no centro de Rio de Janeiro. Já estava ruim, né? Imagina agora, o que vai acontecer com isso, né? Faz sentido? Consultório de médico, né? Tem empresa que aproveitou para migrar tudo para a plataforma de atendimento médico virtual, né? Essa crise ela acelerou uma série de tendências que não estavam ainda consolidadas, né? Mas que de alguma forma elas se consolidam. Eu acho que a gente não vai conseguir rodar essa roda para trás da história. Eu acho que a gente embarcou num caminho agora que certas coisas vão desaparecer mesmo, né? E aí tem que fazer um exercício de segunda e terceira ordem, quais as consequências que isso traz para as empresas e para os setores da Bolsa.
Ah, bom, eu acho o seguinte, eu acho que essa crise ela tem dois aspectos de impacto futuro bem claros para mim. Primeiro, ela vai dar uma diminuída nesse ímpeto de globalização. Com certeza, quer dizer, porque agora o mundo descobriu que não dá para você ficar dependendo de API da China, não dá para você ficar dependendo de respirador da China. Então, decisões vão ter que ser tomadas pelos países ou blocos, talvez, né, de você, e aí vai através de isenção tributária, subsídio, quer dizer, o compromisso do governo de compra de uma certa quantidade, mas a gente vai ter que fabricar EPI aqui, né? Vai ter que fabricar respirador aqui, né? E acho que todo mundo vai fazer a mesma coisa. Quer dizer, a gente chegou... eu li notícia que a Itália pediu ajuda, a Alemanha pediu 400 respiradores à Alemanha, a Alemanha não emprestou. Tá? Então, não cedeu, não deu. Né? Então, quer dizer, eu acho que vai ter uma avaliação estratégica de todos os governos. Eu acho que essa crise pode ter um perdedor que chama a China. Tá? E eu acho que a decisão estratégica não vai ser nem mandar para um país da África, um país regional ali. Eu acho que certas indústrias estratégicas vão ter que ser consideradas estratégicas e serem subsidiadas pelos próprios governos. Tá? E não só nessa parte industrial, mas também na parte de química, né? Hoje o mundo depende basicamente da Índia para químicos, né? Porque tudo que é superpoluente joga lá que produz lá, né? E eu acho que agora, quando o Brasil precisou lá de reagente para fazer cloroquina, o cara também teve que negociar, né? Eu acho que nessa parte de remédios também vão ter que ser tomadas decisões estratégicas. Então, eu acho que a globalização perde muita força, né? Decisões estratégicas serão tomadas. E a outra coisa que eu vejo é que essa crise é desinflacionária. Né? Preço de energia, quer dizer, o Ricardo conhece o mercado muito mais do que eu, mas pelo que eu tenho lido, quer dizer, muitos produtores de petróleo vão ser inviabilizados se o Brent não voltar acima de $30, muitos produtores vão ser inviabilizados e não tem mais lugar para estocagem. Então, é o seguinte, vai ter que fechar o poço, vai ter que fechar lá a produção. Eu estava ouvindo ontem que o Trump, inclusive, falou isso, né, que talvez ele comprasse o estoque que está embaixo da terra. O que, para mim, não faz o menor sentido, porque como não tem capacidade de armazenamento em lugar nenhum, não, vou comprar o petróleo que ainda está embaixo da terra, lá vai ser meu tanque. Quer dizer, isso não faz o menor sentido para mim, mas acho que em termos de energia, em termos de vários insumos, essa crise é desinflacionária. Ou seja, o que a gente está vivendo é um mundo onde o juro é um ativo em extinção, é como um animal em extinção. Né? Você não tem juro real em lugar nenhum do mundo. Aqui no Brasil, fazendo um disclaimer aqui também, né? Quando eu emito, eu não estou emitindo a minha opinião pessoal, tá? A minha opinião é uma opinião de uma soma de 10, 20 gestores que eu ouço por semana. Né? Eu tento, a minha opinião pessoal, ser a mais isenta possível, tá? Mas eu acho que vai ser uma crise desinflacionária, os juros é um animal em extinção, todos os gestores, a soma desses gestores, já tem gente falando em Selic a 2%, tá? Eu não acreditava nisso, tá? Eu achava que 3% ali era um patamar razoável, mas a média dos gestores já
abandonou os 3%, já está abaixo disso. Porque aí, quando você cai de 3%, quer dizer, estamos muito próximo de juro real zero, tá, na nossa economia. E o câmbio, eu não sei o que vai acontecer. Com uma Selic de 2%, qual é a tendência para o dólar? 6, 7, entendeu? Não, começa a não fazer sentido mais. E aí, eu acho isso, cara. Eu não vejo vejo um mundo com taxa de juros zerada, e aí quem quiser ter alguma rentabilidade vai ter que comprar risco. Não tem outro jeito. Só pegando esse gancho do Trump, né, que eu não tinha visto. Isso foi hoje que ele falou? Foi ontem. Foi ontem. É uma solução até elegante, assim, porque o que está faltando no mundo hoje, né? É um regulador, né? A indústria do petróleo tem um problema sério, né? Ou sobra muito ou falta muito, né? Os momentos de paz que você teve de preço é que tinha um regulador lá que fazia esse ajuste de oferta e demanda de alguma forma, né? Então, lá nos Estados Unidos, pela legislação, o subsolo é do dono da terra ou de quem tem aquele direito. E o estoque mais barato é o estoque que está no reservatório, né? É o estoque mais barato que tem, né? Só que o cara individualmente, o produtor individual, ele tem todo o incentivo a tentar maximizar a produção dele, mesmo nesse ambiente de preço. Porque a maioria do custo dele já foi, está para trás, né? O custo variável, às vezes, é pouco vis-à-vis o que ele já investiu, né? E, às vezes, para parar a produção, ele tem que gastar algum recurso. Então, o que o Trump está propondo, se for isso mesmo, ele vai capitalizar a indústria e vai controlar a produção, porque vai ser dele, o petróleo passa a ser dele. Então, ele fala, amigão, eu tô comprando o que é seu hoje, que é a reserva, né? E já que é meu, eu vou mandar você não produzir agora. Guarda aí, né? Então, assim, o reservatório estaria trocando de mão, estaria saindo da mão das empresas independentes, provavelmente, porque eu não vejo uma Exxon topando fazer isso, né? Então, quem está fazendo é um bailout das independentes americanas, né? Capitalizando elas, comprando a reserva, né? Vamos ver o que o pessoal lá vai achar disso, né? Mas ele está meio que dando tipo o que a Bolívia fez em 2006, né? Transformando essas empresas em prestadoras de serviço, porque elas vão deixar de ter reserva, né? Agora, tomara que seja isso, porque aí ele vai dar uma regulada no mercado, que é o que a gente está precisando hoje. Posso falar? Fala aí. Ser bem direto à pergunta que o Anjinho fez, trazendo alguns pontos comentados já pelo Múcio. A projeção de Selic pelo próprio Itaú, que é uma das casas, acho que mais assertivas nessa projeção, da Selic a 1,5% no final do ano. IPCA 2,5%, a gente já está vivendo uma situação de juros reais negativos. Isso vai migrar um número ainda maior de CPF para a Bolsa, saindo de ativos mais conservadores em busca de mais risco. Diversificação sempre foi o nome de alocação na carteira. A gente nunca pode concentrar tudo na mesma cesta. E olhar a bolsa em dólar, hoje a bolsa está 60% de queda em dólar. Então você tem aí uma bolsa bastante deteriorada, permitindo aí um upside bem interessante. Para subir e recuperar o nível anterior, não basta subir 60, vai ter que subir mais. Falando em como eu direcionaria a minha carteira de ações hoje, eu procuraria exposição a nomes de empresas aí bastante consolidadas, com receitas definidas no curto prazo, incluindo aí os grupos de multinacionais e exportadoras, principalmente com receitas dolarizadas e grande exposição, principalmente ao mercado asiático, dando sinais aí do início de processo de normalização já por lá. Reduziria bastante a exposição a setores ligados à atividade doméstica, principalmente devido aos impactos aí operacionais negativos de curto prazo, tá? Fechamento de loja, restrição de circulação de pessoas. Então, algumas empresas aí que poderia citar
seria JBS, Marfrig, Vale, Suzano, são empresas aí com bastante visibilidade nesse cenário atual. Tá? Então, acho que dessa forma eu contribuo nesse assunto para vocês. Uma coisa que eu ia comentar a respeito da... Estou vendo aqui o pessoal fazendo perguntas aqui do lado no chat, e até colocar aqui uma planilha que eu tenho compartilhado com todo mundo, que é performance das ações nos últimos 3 anos, nesse ano. E se olhar a melhor performance na bolsa hoje é proteína animal, Marfrig, né? Com 25% de alta no ano, praticamente, né? Então, é uma coisa que o pessoal não parou de consumir. Mas, fora isso, acho que assim, em termos da epidemia, da pandemia, né? E do impacto que isso pode ter, eu acho que assim, uma das coisas que eu tenho falado muito assim com amigos é que um grande vilão do combate à pandemia, pode parecer uma aberração que eu vou falar, é a medicina baseada em evidências. Então, hoje em dia, você falar assim, pô, mas eu preciso ter um estudo controlado duplo cego aqui para poder tomar uma decisão, né? Cara, você não tem tempo para isso. Tá morrendo gente, você não tem tempo para isso. Você vai ter que se virar com o que você tem agora, né? E aí você começa a olhar para casos interessantes que eu acho que talvez tenham passado fora do radar de muita gente, assim, como, por exemplo, Costa Rica, Índia, Singapura. E olha a mortalidade nesses lugares, olha o tratamento precoce com hidroxicloroquina. Ah, mas politizaram a hidroxicloroquina. Pô, eu não tô nem aí que politizaram, cara. Eu acho que é péssimo quando você politiza uma droga, né? Porque ela não é um instrumento político, é um instrumento que está sendo usado em muitos casos para fazer com que casos leves não progridam para casos graves, que é o grande problema de fechamento. Se você eliminar a lotação das UTIs, você pode abrir para todo mundo vai pegar, você começa a tratar e acabou o problema, né? Ah, mas não tem evidência suficiente, né? Então, olha para Marsella lá, né? Em Marsella você tem lá, hoje, 15 mortes no grupo de 3.300 pacientes que receberam tratamento precoce. E você tem 123 mortes no grupo que tem 4.000 pacientes que não receberam. Aí você fala, pô, mas tem evidência? Não tem evidência? Eu não sei, mas o número para mim é gritante. Então, eu acho que, assim, talvez os governos comecem a se libertar dessa batalha política em cima de uma droga ou de outra e resolvam tomar uma atitude de dizer, olha, vamos bancar uma taxa de mortalidade e vamos abrir e vamos esquecer da pandemia, né? Eu acho que isso é uma possibilidade de acontecer também, né? Dos governos começarem a bancar isso, né? Não sei o que os outros pensam, mas acho que é um tema que está um pouco fora do nosso radar, assim, né? Tá, legal. Só deixar, tomar cuidado para a gente não entrar muito no tema do Covid e esquecer o mercado financeiro em si. Mas acho que é uma coisa interessante. Queria aproveitar, então, aqui, buscar um novo assunto, que algumas dúvidas estão aqui no chat, que é com relação à política econômica do governo. Como é que vocês estão vendo essa discussão de uma saída uma política econômica envolvendo aí gastos maiores do Estado, que está acontecendo mais lá fora, versus o plano do Paulo Guedes, que é de ter aí um liberalismo econômico maior e você ter as empresas se financiando, como é que não está se financiando com o dinheiro público, mas como é que vocês estão olhando essa questão do Paulo Guedes, buscando mais investimento privado, né, ao invés de investimento público, como em outros países estão fazendo? Vocês veem isso aí? E aí também queria aproveitar que vocês comentarem uma possível saída do Paulo Guedes, qual seria o efeito na Bolsa? Ou seja, seria momentâneo, pode trazer a Bolsa para valores mais demorem a se recuperar? Paulo Guedes cair, segurem as calças. Se o Paulo Guedes cair, é o W. Não, mas assim, eu vou falar um pouco disso, até que eu vejo muita atenção. Eu acho o seguinte, o Paulo Guedes realmente é um excelente piloto de avião, mas agora a gente está dentro de um navio. Então, a dúvida fica se ele, com a expertise dele de pilotar avião, também consegue pilotar navio. Porque eu acho que não tem como o Brasil voltar a crescer sem ser através do
do investimento público. Dessa vez, a gente não vai conseguir fazer um ajuste fiscal como a gente pensava 2 meses atrás. Isso é certo, porque a maior parte desse investimento é salvar empresas, salvar emprego, salvar a própria economia, e o investidor ele cobra um preço muito caro pelo risco, né? Tanto em equity quanto em dívida. Quem consegue financiar isso barato é o próprio governo, e isso o Guedes vai ter que encarar, e eu acho que ele já está sabendo disso. Acho que não muda. Eu acho que o trabalho dele é fazer com que isso não vire um populismo. E é aí que eu vejo a importância dele muito grande. Eu acho que todas as mensagens que ele manda, inclusive o discurso dele ontem de manhã, é nessa visão. O governo vai entrar, o BNDES já entrou, o Banco Central todo santo dia entrando por diversos mecanismos que a gente não vê, que não é só na Bolsa, é direto nas empresas. Ainda uma dificuldade do dinheiro chegar na ponta, mas está chegando. E o papel dele para o governo, para mim, é importantíssimo nisso. Vai ser um governo que vai ter expansão fiscal. Não vejo problema com isso, porque o mundo inteiro está fazendo. Como eu falei antes, ali na questão do inverno, é muito importante o Brasil não descolar, porque tá bom, a gente cai para um rating B, C. Os Estados Unidos vai cair para B, entendeu? A Inglaterra vai cair para B-. Então, no relativo, tudo se acomoda. E o papel do Guedes vai ser não deixar com que esse momento que o Brasil está tendo de abrir os cofres seja aberto para os investimentos errados, né? Os investimentos politizados, investimentos em interesses, em gastos públicos, entendeu? Eu acho que esse é o papel dele, é por isso que eu acho que a economia sofreria muito se, em vez de entrar um cara como ele agora, vir um cara muito mais expansionista. E aí a gente pode ter um problema de contas públicas bastante grave no Brasil e atingir a gente em inflação, sim. Porque a deflação no curto prazo está contratada, a limitação de inflação no médio prazo está contratada, mas desde que você respeite alguns quesitos macroeconômicos, como desemprego, inflação e crescimento, você não pode abrir mão disso. E a saída do Guedes, com certeza, eu não consigo ver hoje um ministro da Fazenda que tenha a cabeça dele. Eu acho que a gente pode botar aí quem você quiser, Arminio Fraga, Henrique Meirelles, qualquer um desses foi, dentro do seu mandato, expansionista. Entendeu? E eu acho que isso poderia trazer um ruído grande para o mercado, porque é uma combinação perfeita, como eu fiz a analogia do piloto de avião com o piloto de navio. Se ele conseguir pilotar esse navio, vai ser muito bom, porque ele não vai deixar vazar dinheiro para os lugares que não precisam. Mas para o lado que precisa, é investimento público, é crescimento sustentado em investimento público, como foi nos Estados Unidos desde 2008, só num segundo momento vem investimento privado, como vai ser nos Estados Unidos agora, na Europa agora, como é no Japão desde final da década de 90. E eu acho que as pessoas não precisam ter medo com isso, desde que a gente não estoure as nossas balanças, nossa conta corrente de uma forma que, se tivesse na mão do Congresso ou de alguém no Ministério da Fazenda que seja politizado, aconteceria. Ô, João, você falou aí do crédito, né, do rating, né? Tem visto nos últimos dias que os CDS, né, os Credit Default Swaps, estão explodindo no mundo inteiro. Mas assim, eu não vejo os Estados Unidos indo para B, não vejo o Brasil indo para C, né? Acho que assim, os Estados Unidos ir para B seria uma coisa assim nunca vista, porque, cara, os caras eu falei como exemplo, tá? Eu também não acredito, não. Eu só quis dizer que no relativo, o crescimento da nossa dívida, se no relativo todo mundo estiver crescendo, o mundo vai andar junto. O que a gente não pode é descolar. Eu tenho essa tese muito forte na minha cabeça. Um risco, a gente entrou aí perigosamente próximo da política, mas um risco é a eleição americana no final do ano, que eu acho que é uma coisa que pode ser um fator de desestabilização, dependendo de que lado vá pendendo a balança, né? Eu acho o seguinte, quando você mandou as perguntas, eu fui pensar nisso, falar qual é a saída desse troço, né? Quer dizer, o governo
não pode ou não deve, né, gastar pesado. Aí, vou gastar em infraestrutura. Quer dizer, não é por aí, não é uma política expansionista que vai resolver. Né? E a iniciativa privada também, ela não vai ter, ela está ferida, quer dizer, ela tomou uma porrada, ela também não tem capital para chegar a investir. Né? Então, eu fiquei pensando o seguinte: primeira coisa, o governo não pode concorrer com a iniciativa privada, tá? Em cima de liquidez. Quer dizer, aqueles planos de privatização, vou privatizar os não sei quantos mil imóveis que a União tem, vou privatizar isso, uma parte do BB, uma parte da Caixa, uma parte disso, uma parte daquilo, esquece. Né? Porque você não pode canalizar dinheiro do mercado para isso agora. Né? Então, o que sobra? Né? Sobra os dois trabalharem juntos. Né? E aí vai ter que ter muito BNDES, vai ter que ter muito crédito, parceria público-privada na seguinte condição, para não expandir a dívida. Né? O governo entra como parceiro da iniciativa privada nos investimentos, né, com a possibilidade de sair assim que for possível. Né? Ele entra como um financiador ou um parceiro, mas temporário. Né? É a única saída para você não ter uma expansão absurda da dívida. Né? É fazer via privado com recursos do governo. Tá? Eu acho que vai ter que ser essa a solução, a única solução que eu vejo. Entendi, legal. E Marco, Ricardo, querem falar alguma coisa? Comentário adicional? Não, acho que já passaram aí bastante do que eu poderia acrescentar. Eu considero realmente que não há como você deixar de dar o socorro imediato. Você tem que socorrer. Não tem como você, diante dessa situação, se questionar se o PIB, o endividamento do Brasil vai atingir 80%, 90% do PIB. Tem que fazer as medidas necessárias para você dar suporte a toda a economia. Eu acho que o Coutinho aí deixou muito bem claro sobre isso. É a mesma visão que eu partilho com ele. Legal. Deixa eu então fazer uma pergunta para vocês. Já foi até colocado aqui, vocês mencionaram aí juros negativos, o pessoal migrando para a Bolsa, renda variável. Como é que vocês estão vendo? E dois pontos. O primeiro, os ativos mais ilíquidos, né, esses investimentos em empresas menores, startups, através de venture capital, private equity. Como é que vocês estão vendo o mercado de IPO nos próximos meses, o próximo em 2020, talvez em 2021? Existe esse mercado? Não existe? E também comentar um pouco a questão do crédito que vocês mencionaram, né? Como é que esse crédito chega nas pequenas empresas? A gente está falando, ou seja, vai ter essa migração mesmo, esse dinheiro vai chegar nas pequenas empresas, porque quando a gente olha lá o grupo de empreendedorismo, né, o que a gente observa é que tem muita coisa que o BNDES anuncia, muita coisa que o governo anuncia, mas esses recursos tradicionalmente só chegam para as grandes empresas, né? E provavelmente para chegar para a economia se recuperar, vai ter que chegar nas grandes empresas primeiro, mas as pequenas empresas estão sofrendo, estão quebrando. Como é que vocês veem essa situação do crédito não chegar lá? Então, assim, esses são os dois pontos, né? Olhar a pequena e média empresa no segmento de venture capital, private equity, IPOs, e o crédito chegando nelas ou não. Se pudesse comentar sobre isso, eu agradeceria. De IPO, posso falar um pouco pela hora, mas assim, né, porque a gente estava distribuindo ano passado várias ofertas públicas, principalmente na parte de fundos imobiliários, né? Estava coordenando ofertas públicas, as ofertas acabaram, né? Na parte de fundos imobiliários, né? De follow-on ou de novos fundos, ou seja, o IFIX caiu muito, tem muito papel bem descontado e as ofertas não fazem tanto sentido agora, né? Agora, eu acho que IPO, você pode ver... Ô Pedro, só cortar um pouco. Você pode passar pela crise de crédito privado do semestre passado, que eu acho que é muito importante. Se você colocar isso também, não só os fundos imobiliários, coloca também as emissões de debêntures, etc. Eu acho que é importante passar isso também. Tocou tudo, né, Daniel? Assim, aqui, pelo menos do nosso lado, secou tudo, assim, em termos de emissão, assim. A gente tem visto recolocações no mercado secundário, mas
eu acho que assim, de IPO, só para fechar, depois acho que o Demarco pode falar melhor de crédito, que eu acho que é o cara mais especializado em crédito aqui de todos nós aqui, né? Mas em termos de IPO, acho que assim, o que a gente pode ver no segundo semestre são IPOs de pequenas empresas, né? A B3 está com um programa agora, facilitação de IPO de microcaps e small caps, né? E você olhando para o estoque de dinheiro que o Brasil tem em poupança, que é um estoque de vários trilhões de reais, que vai sofrer do juros negativo e que ou o cara toma algum risco ou ele vai começar a perder dinheiro para a inflação, se a taxa de juros continuar nesse movimento de queda, né? Então a gente pode começar a ver a IPO de pequenas e médias empresas, assim, né? De empresas que antes não faziam sentido estar listadas na B3, mas com essas regras simplificadas aí da B3, de novos níveis de mercado, em que você tem menos exigências regulatórias para fazer a IPO. Daqui a pouco a gente pode estar vendo, agora no final de 2021, a IPO da Vivan, aí, do Anjinho, vendendo vinho aí na B3, né? Acho que o pessoal brinca um pouco assim, mas assim, a gente pode começar a ver empresas assim, Nossa, startups. concordo plenamente. Eu sou grande consumidor aí do Vivan, o pessoal da minha turma me sacaneia porque eu tomo vinho em lata, mas... Já está falando sério, mas o crédito não chega às pequenas empresas, ou seja, Não, é porque é uma situação muito, muito complexa hoje. Você até fala, a pessoa fala, tá, o crédito está surgindo, o governo está colocando dinheiro no mercado, mas esse dinheiro não está chegando às pequenas e médias empresas. Então, assim, dentro de uma situação de mercado de risco, você vai ter que buscar novos IPOs e investimentos por parte deles, né? Deixa eu falar rapidinho, que já falei muito, mas, cara, essa parada das startups, eu vivi uma boa parte da minha vida também. A questão é a seguinte, só vai se resolver quando o governo aceitar ajudar os fundos que botam dinheiro, porque essas empresas, por definição, não tomam muito crédito sem a ajuda de um anjo ou de um fundo por trás. É o dinheiro mesmo de equity. E esse dinheiro hoje é um dinheiro que está difícil de sair. Por quê? Por valuation, cara. Se você botar o valuation que as empresas estavam sendo vendidas até 2 meses atrás, você tinha um prêmio muito grande, porque a conta de crescimento era muito alta. Você podia realmente acreditar que você chegaria lá. Hoje, o desconto nessa variável deve ser de 20%, 30%. Eu estava lendo um artigo lá do fundo, lá do japonês, cara. Meu Deus, como é que fugiu a cabeça? GWI. Não, esse não, esse é do coreano. É o SoftBank. Do SoftBank. E o write-down que eles tiveram nos investimentos é de 30% nos valuations que eles próprios fizeram para marcar a mercado a posição deles. Entendeu? E fica aquela questão do governo achar que é um bando de capitalista, que não sei o quê, que se aproveita de oportunidade e não ajudar. E eu vi isso acontecendo, você está falando da questão do crédito chegar, é comparável também ao governo dar o dinheiro para o Banco Santander, Itaú e Bradesco, que são especialistas nisso, mas não são doadores de crédito para pequena empresa em volume, né? Eles sindicalizam muito, e não ajudar os FDICs, que é onde está boa parte desse crédito. No cara que está ali descontando a duplicatinha dele, descontando um contrato de longo prazo, arrumando dinheiro mais caro e de uma forma. Então, assim, se não ir para o mercado de fundos, se não ajudar esses caras, como os Estados Unidos em 2008 ajudou os fundos que compravam os seguros, né, os Fannie Mae da vida, vai ser difícil de chegar mesmo, entendeu? E investidor hoje aportar em private equity vai ser complicado. Eu coloquei lá no fundo da XP, que abriu nas vésperas, estou arrependido pra caramba. Acho que vai ter muito, porque eu não preciso do dinheiro por 10 anos. Mas se fosse para 10 dias, eu sabia que virava pó. E é esse o raciocínio que vai ter nesse mercado, entendeu? É difícil você cobrar do investidor hoje, não, fica que é para 10 anos. E o cara, tomou uma porrada na bolsa, tomou uma porrada não sei aonde, ou foi mandado embora, ou está com dificuldade, não sabe se o filho vai ter emprego. É complexo, cara. É um dos mercados que mais sofre. Realmente é difícil. Ali no fundo da XP de Private Equity, eles chegaram a comprar alguma coisa ou ainda estão namorando os ativos reais? Acho que ainda estão com o dinheiro em caixa. Não Então, chegaram a botar em lugar nenhum. Agora que é X-King, o cara vai lá. Agora o cara está rindo à toa, né? Assim, eu acho que para o pequeno negócio, né, a função do governo seria mitigar risco, né?
O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma academia aqui perto de casa, o cara fechou uma academia enorme, né? Ele teria condição de tomar dívida, né? Mas ele não sabe quanto tempo o negócio dele vai ficar fechado. Quer dizer, aí o ente público também fica tem essa discussão, né? Quer dizer, a discussão que está tendo aqui é se a academia fica fechada até agosto, até novembro. Aí não tem dívida que resolva, o cara vai ter que fechar, né? O cara vai fechar, vai demitir todo mundo, né? E depois ele vê o que ele faz, né? Ele vai cortar as perdas dele agora, né? Nos Estados Unidos, qual foi a solução que eles deram, né? Está tendo um empréstimo para pequenas empresas e se você não demitir ninguém, não cortar salário, você não precisa devolver esse dinheiro. Olha só que loucura, você não precisa devolver esse dinheiro. Não é nem que os juros é subsidiado, não, o principal não volta. Então aí você dá um incentivo forte para o cara tomar o risco de não fechar o negócio agora, né? E não cortar as perdas dele. Infelizmente ainda tem muita incerteza. Então, assim, para o pessoal pequeno vai ter negócio que não volta. E aí a decisão mais racional mesmo é fechar. Fechar, conseguir salvar o que conseguir. Eu também não vejo a academia voltando assim. Amanhã o prefeito disse que, olha, está liberada a academia. O pessoal vai voltar para a academia? Não vai, pô. Não vai. Então, assim, tem um fator, assim, uma coisa que a gente não sabe dimensionar ainda é como é que as pessoas vão reagir com esse trauma psicológico que vai se formar na cabeça das pessoas, né? Quer dizer, tem cicatrizes que estão acontecendo aí que a gente não viu, tomara que isso não aconteça, né? Mas se der uma acelerada em fatalidade e em óbito e começar a ter mais exemplos próximos, né? A gente não sabe que tipo de trauma isso vai trazer para as pessoas e como é que isso vai afetar o padrão de consumo daqui para frente, né, no médio prazo. Né? E aí fica muito difícil o pequeno empresário tomar decisão. Né? Ele vai correr para cortar as perdas dele, minimizar e é o que você falou, cash is king e vou esperar ver o que acontece. Vou sentar aqui na liquidez e vou ver o que acontece. Eu vou falar aqui eu tenho um cliente que o cara tem 3 lojas, né, 3 lojinhas lá de sapato. O cara está resgatando para pagar, resgatando investimento para pagar dívida e pensando em fechar. A única, esse depoimento é para dizer o seguinte: o dinheiro do governo não está chegando no pequeno negócio. Isso o Daniel sabe como funciona muito mais do que eu, né? Agora, o dinheiro no pequeno negócio não está chegando. Como é que se vai chegar? Eu estou achando o seguinte, que os bancos estão usando o dinheiro do governo para limpar o balanço deles. Eles não vão dar nada para ninguém, né? O cara está lá negativo 30 mil e falar, tem 50 mil aqui para mim, tu me deve 30, eu vou te dar 20 e vamos zerar esses 30 aqui. Eles vão usar para limpar balanço, o banco nunca perde, como o Daniel trabalhou lá, sabe. Agora, o dinheiro não está chegando no pequeno negócio, é a única coisa que eu posso dizer aqui para vocês. E só para completar que me ocorreu agora também, essa discussão do Paulo Guedes e para onde vai a economia, uma coisa que a gente tem que acompanhar é se vai ter e qual vai ser a solução que o governo vai dar para a Embraer, né? Dependendo do que ficar de pé, meu amigo, se prepara que vai vir toda aquela história de novo. E aí realmente vai lamber, né? Por quê? Por que isso? Porque, assim, se você achar que aquela brincadeira, né? Se a economia, se o Bolsonaro virar uma Dilma de coturno, né? Aí realmente você está no pior dos mundos, né? Você vai fazer tudo o que você fez nos últimos 40 anos, né? Escolher campeões nacionais, né? Começar a ter um direcionamento de recurso com baixo impacto, né? Quer dizer, ninguém está discutindo que tem que ter gasto agora, que tem que ter uma expansão. A discussão é a qualidade desse gasto, né? Se você vai resolver o problema de saneamento básico no Brasil, metade da população não tem, ou se você vai ficar fazendo cherry picking de campeão nacional que tem condição de dar com as próprias pernas, né?
Então, a gente vai ter que acompanhar, assim, para tentar antecipar para onde vai essa turma. Eu acho que a decisão sobre Embraer vai ser uma boa amostra de ver o que vai acontecer, né? O Ciro Gomes estava comemorando o fato da Boeing ter corrido da JV, né? O sindicato já estava pedindo para reestatizar, né? Então, eu acho que vai ser um momento aí que a gente vai ter um bom sinal, assim, um cheiro forte de para onde é que vai convergir um pouco a política pública no Brasil pós-Covid, né? Ricardo, você vê que o governo americano falou que, por exemplo, a Boeing não vai quebrar. Isso o Trump deixou bem claro, que a Boeing não vai quebrar. Então, foi uma escolha, né? E eu acho que é um direcionamento, assim, em termos de olhar para algumas indústrias que são estratégicas para o país e tomar algumas decisões, né? Você olha a Bolsa Brasileira, como já falaram aqui no começo, é uma bolsa composta por Petro, Vale e Banco, né? Basicamente, né? Em termos isso aí dá 60% do índice, praticamente, né? Agora, a Bolsa Americana, se você olhar o SP500, 50% do SP500 é Microsoft, Amazon, Facebook, Google e Apple, né? Esse é 50%. É 50% do índice. Tem um banco nos top 10 do SP500, né? Então, o governo americano considera que alguns setores industriais e setores de tecnologia são estratégicos para o país, né? Olhando o caso da Embraer, assim, em particular, né? Eu acho que outro dia um cara falou no Twitter, não é ideia minha, mas falou assim, a Boeing desistiu do negócio por 3 razões. A primeira é que ela não tinha dinheiro e as outras 2 não são importantes. Uma vez que não tem dinheiro, não é importante, né? Então, assim, o governo americano se propôs salvar a Boeing. Agora, o governo brasileiro vai fazer o mesmo com a Embraer para vender depois? Porque, assim, o trade que o BNDES fez na Petrobras foi um excelente trade. A gente não pode negar isso, né? Vendeu o Petro a R$31, a Petro está 17. Porra, foi bom negócio para o BNDES. Então, socorrer a Embraer para depois soltar lá na frente, eu não acho que ficar com a empresa por muito tempo seja a resposta certa. Como os Estados Unidos fez em 2008, né? Isso aqui é taxpayer money, né? É o dinheiro do contribuinte. Então, eu vou investir esse dinheiro para ganhar esse dinheiro, para meter lucro em cima, né? É o formato, né? O formato que for dado, se tiver, né? É que a gente tem que estar observando e para tentar estimar qual vai ser o comportamento. É a famosa seleção natural das empresas, meus amigos. Bem, se eu puder contribuir de uma forma um pouco diferente aí, eu acho que diretamente para investidor, pessoa física, eu acho que esse mercado de private equity, venture capital, já é um mercado muito mais sofisticado, um mercado muito mais arriscado, chega a ser mais arriscado do que bolsa de valores, e pegando o gancho dessa questão dos IPOs e etc., eu acho que retomar um ponto do ano de 2019 é muito importante e trazer alguns conceitos de renda fixa para que os investidores aí possam compreender. Em 2019 a gente teve um ano que já começou aí com uma certa preocupação nessa indústria de crédito privado, porque a gente estava vendo muita empresa captando dinheiro no mercado com custo baixo e os prêmios quase que esmagados, né? A gente praticamente viu aí muitas operações, a gente chama de taxa careca, né? Sem prêmio nenhum, ou seja, o risco premium ali praticamente era zero que você estava conseguindo emitir aquela dívida, né? Teve até um caso simbólico onde uma emissão da própria Petrobras aqui no Brasil estava com um preço totalmente descasado lá fora, entendeu? Então, o que você olha num ativo de crédito privado é sempre a taxa livre de risco e bota ali um risco premium, né? E essa farra que aconteceu levou a um ajuste técnico nessa indústria no segundo semestre do ano passado, que deve ter preocupado bastante o investidor com os fundos abertos, né? Principalmente fundo aberto. Qual é a diferença de fundo fechado para fundo aberto? Fundo aberto, quando você comanda o resgate, o gestor obrigatoriamente tem que zerar a posição dentro da carteira para pagar esse resgate. Muito fundo de crédito privado aí com liquidez em D+1, D+2 e títulos, às vezes, high yield, ou seja, muito mais preocupado com o prêmio do título do que com a qualidade do título. E você tem um mercado que não é tão líquido
assim. Então, a gente viu muito IPO no ano passado, viu esse ajuste técnico, viu o spread de crédito abrir, essa abertura de spread de crédito machucou muita gente nos fundos abertos. A gente teve ali, eu acho que em outubro, um mês que foi bem forte a desvalorização desses fundos de debêntures incentivadas e fundos de crédito high yield. E isso, trazendo para reflexo de 2020, você observa que já não houve mais tantas operações assim de IPO, e eu acho que até o final do ano talvez tenhamos um ritmo bem menor aí desse tipo de lançamento no mercado. Tá? Para renda fixa, alguns conceitos são muito importantes, o investidor ter conhecimento. Há duas informações que você conhece no ato da contratar um título de renda fixa: prazo de vencimento e taxa de remuneração. O que acontece no longo da trajetória do título, basicamente, é o efeito da marcação a mercado. Não só a renda variável tomou um baque agora em março, mas a renda fixa também provou mais uma vez para o brasileiro que renda fixa não tem nada de fixo, como o nome diz. A marcação a mercado, ela faz o gestor do fundo, ou até mesmo você estando alocado diretamente na carteira em um título direto, você sente o efeito da marcação a mercado de forma inversamente proporcional ao movimento de juros na curva futura. Se o juro sobe, você tem a desvalorização da tua carteira de renda fixa. Então, como em março a gente viu o movimento de alta da curva de juros em todos os vértices da curva, você teve ali a marcação punindo e desvalorizando essa carteira. Quanto mais longo é o vencimento do título, maior a sensibilidade que você tem. É o que a gente chama de conceito de duration, né? A duration da carteira, quando é mais longa, ela dá uma porrada mais forte. Então, fundos de debêntures incentivadas aí com vencimentos com uma duration mais ou menos de 8 anos, 10 anos, perderam tanto quanto renda variável, né? Vi fundos de debêntures incentivados abrindo 15% de desvalorização em março. Tá? Agora, o que o investidor precisa saber é que renda fixa, quando você leva a vencimento, não importa o que acontece ao longo da trajetória do título. A marcação a mercado ela só serve para precificar a sua saída antes do prazo do vencimento. No vencimento do título, você recebe exatamente o PU do papel mais o último cupom de juros. Tá? Então, muito investidor viu, por exemplo, o fundo DI rodar negativo no mês de março. Isso acontece porque os fundos têm um mínimo de alocação em título público, mas eles podem também colocar alguma coisa de título privado. Então, pegar esse mercado de crédito de título privado, high yield, você tem uma sensibilidade maior também. E qual é a diferença do fundo fechado? Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com os fundos imobiliários de papel. Basicamente, a diferença, quando você quer zerar a tua posição, você simplesmente vende a tua posição de cotas. Você não obriga o gestor a resgatar ativo do fundo para pagar o pagamento de resgate. Tá? Você vende a sua cota na B3 e outro investidor que toma essa cota. Então, eu acho que, nesse sentido, você acaba criando uma reação em cadeia, que é o efeito manada. Né? Você, por falta de conhecimento, acaba agravando ainda mais a situação da renda fixa por um momento de pânico. Claro, também tem a questão de ausência de liquidez, às vezes, no mercado de crédito privado, que pode prejudicar ainda mais, intensificar ainda mais a queda, mas essa é a parcela da carteira de investimentos dos investidores que menos deveriam preocupar nessa situação. Essa abertura de crédito, essa abertura da curva de juros, por exemplo, possibilita hoje você pegar taxas bastante atrativas. Os maiores players do mercado de crédito privado nos últimos, talvez, 8 meses sejam tesourarias de banco, os próprios fundos grandes de crédito privado, e o investidor ele sempre sai naquele movimento.
com o pé trocado, né? Ele sai quando deveria entrar e ele entra quando deveria sair. Então, os maiores players aí no último tempo no mercado de crédito privado, basicamente, são os players grandes. São os players que estão contratando agora essas operações com taxas excelentes. Para uma tesouraria do Itaú, por exemplo, um título pagando Selic não valeria a pena, hoje, esse mesmo título, às vezes, de uma empresa AAA, está sendo oferecido por CDI mais 5. Então, vale muito a pena você assumir risco também na renda fixa. Renda variável é um dos caminhos que você assume risco, mas renda fixa também tem possibilidade de você assumir risco. Acho que... Legal. Obrigado, Marco. Se eu puder falar, hoje eu estive dando uma olhada na plataforma de renda fixa da XP, tá? Tem muita oportunidade em renda fixa, né, hoje. Dei uma olhada aqui. Juros, né, aquela história animal em extinção, vai ficar baixo por muito tempo. Então, eu acho que boas alocações, né? A minha preferência em renda fixa é sempre título atrelado à inflação. Tá? É bancário, bancário porque tem FGC e atrelado à inflação porque você garante para o teu cliente um juro real. Estava vendo hoje na plataforma da XP, você tem IPCA para 2024, tá? 4 anos. IPCA mais 5,15 do Fibra, tá? Que é um banco tradicional. Tá? Isso dá botando, vamos dizer, um IPCA de 2,5%, isso te dá 4% ao ano de juro real. Tá? É uma senhora oportunidade. Para 2025, 5 anos, você tem IPCA mais 5,9% do Fibra. Tá? Isso te dá 4,6% de juro real ao ano. Quer dizer, o que está entrando de dinheiro novo, de alocação, tá? Às vezes o mercado te dá essa oportunidade, tá? Que não é o cara que quer comprar risco. Existem oportunidades ótimas na renda fixa. Pré para 3 anos, eu acho que é uma boa opção também. Hoje tinha uma LC para 3 anos com 8%. Né? 8% ao ano pré para 3 anos. Quer dizer, eu acho, se estamos falando de uma Selic de 2, né, a gente está falando de 4 vezes a Selic num pré. Tá? Claro que você vai botar uma quantidade menor de pré na carteira do cliente do que você vai botar de PCA ou de pós. Mas, pré tem o seu valor ali, vamos dizer. Então, tem oportunidades, cara, na renda fixa hoje, mercado, exatamente porque quando o CDS sobe, né, isso vai para dentro da curva de juros. E aí a renda fixa dá uma melhorada para quem vai comprar. Eu acho que existem oportunidades hoje na renda fixa. Não é só, vamos ter que comprar risco. Quem pudesse aproveitar desse momento aí e puder travar o dinheiro, para quem não vai travar é aquilo que o Daniel falou, quer dizer, você pode pegar um fundo de inflação, um fundo de renda fixativo, né? Ou que vai pegar o fechamento de curva, ou pode pegar um fundo de pré, que vai pegar o fechamento de curva. Agora, para quem pode travar, cara, tá muito boa a renda fixa hoje. Deixa eu aproveitar, então, que está no final. Um comentário adicional, só para fechar a parte do Múcio, que eu trago como experiência da minha área de atuação de private banking. O que o Múcio falou é muito voltado para o varejo. O investidor de varejo de alta renda usa muito o LC, CDB, LCI, LCA. O público de private, ele costuma utilizar mais esse mercado de debêntures incentivadas, CRI, CRA, e fundos imobiliários e fundos de debêntures incentivados, FDIC. Eu dei uma sugestão ali no grupo recentemente, é um fundo imobiliário que eu venho alocando bastante na carteira dos investidores.
Qual é a grande diferença entre essas operações que o Múcio comunicou e eu estou trazendo para vocês? Há uma diferença, primeiramente, na parte de benefício tributário, esse mercado de debêntures incentivadas, fundos de infraestrutura, FDIC de infraestrutura, CRI, CRA, tem ausência de imposto de renda sobre os rendimentos. Essa outra parte que é interessante é a liquidez em D+1 desses ativos. Em contrapartida, CDB, LCI, LCA, LC tira a liquidez do cliente por 2, 3, 4 anos, não te permite ter mobilidade e tem a incidência de imposto sobre os rendimentos, né? Então, há uma diferença significativa entre um público de private e um público de varejo de alta renda no conceito de alocação na renda fixa, tá? Eu acho que isso aí é bem interessante para ampliar o conhecimento de todos vocês e buscar mais oportunidades nesse mercado que está muito atrativo realmente. Legal. Gente, estamos chegando aqui ao final. Então, eu queria aproveitar, pedir, antes de pedir que cada um faça os seus comentários finais, eu queria informar a todos que na sexta-feira, às 18 horas, a gente vai ter mais uma live sobre Covid, um novo grupo de médicos. A gente vai estar anunciando nos próximos dias. Então, o assunto está esquentando, tem vários lá no grupo dos médicos, no grupo do Covid, tem muitas discussões aí da situação nos hospitais, está piorando, falta de equipamentos, falta de médicos, enfim, de leitos. Então, a gente vai ter mais uma live para tirar dúvidas e ajudar todo mundo a entender um pouco mais como está a situação, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Tá? Então, agora, queria pedir, então, agradecer já para todos aí a participação, a todo mundo também que entrou. Tivemos quase 70 e poucas pessoas, quase o tempo todo, participando aqui da live. Acho que foi excelente. E pedir que nos comentários finais de vocês já endereçassem 2 pontos. Quais os pontos de atenção que vocês acham que todos devem ter nesse curto prazo? E, olhando o longo prazo, o que vocês acham que as pessoas que têm liquidez deveriam fazer? E aí fazer também os comentários finais de vocês nesse sentido e qualquer outra coisa que vocês queiram falar. Obrigado aí a todos aí e fiquem à vontade para cada um falar, finalizar aí. Posso começar? Vai lá. Não, te agradecer Porra, vai ficar batendo assim, vai ser... Vai lá. Vamos pela idade, Anjinho? Segue a regra. Segue a regra. Vamos lá, Múcio, começa você. Não, é o seguinte, a gente passou pelo verdadeiro teste de suitability dos clientes agora, né? Porque no bull market todo mundo quer comprar risco, né? Agora o pessoal viu o que é o testezinho de suitability lá. Se cair 40%, o que você faz? Você resgata? Entendeu? Agora é real, né? Então, eu acho que a minha vantagem aqui de ser um mais velho é que é o seguinte, é que eu já vejo merda há muito mais tempo que vocês, tá? Então, isso é cíclico, né? Acontece antigamente a gente dizia que era de 8 em 8 anos, agora teve um ciclo mais longo. Então, a gente passou por esse período de suitability, aí é aquela história. Selic indo para 2, não tem muito o que falar, né? Você se aproveitar das oportunidades do mercado. Hoje a gente tem algumas oportunidades, tá? A parte de renda fixa. CDS sobe, a renda fixa fica boa, né? Para quem pode carregar, você pode fazer o carrego via dívida bancária com taxas excepcionais, né? No meu ver, juro real de 4, né? Você tem produto para todos os perfis. Você tem fundos que vivem fechados abrindo, né? Eu trabalho com carteira de alocação. Uma sugestão para a carteira dos clientes é ter sempre 2 fundos ponte, tá? Que eu acho que é uma coisa que veio para ficar. Tá? E 2 fundos long short na carteira sempre, de bons gestores, né? E para o perfil moderado. E para quem tem dinheiro para travar no longo prazo, a oportunidade agora é bolsa. Quer dizer, não tem, né? A bolsa está barata, vamos dizer assim. Acho que
tem que buscar sempre a diversificação. Acho que existem oportunidades, né? Na Bolsa também. Você fala assim, nossa Bolsa aqui não tem tecnologia. Mas o cara que é qualificado, ele pode comprar Google aqui, ele pode comprar Amazon aqui, ele pode comprar Apple aqui, ele pode comprar o que ele quiser aqui. Né? Berkshire. Eu estou diversificando parte da carteira dos meus clientes com Google, Berkshire e Amazon, tá? Aqui. Né? O cara que não tem conta lá fora, compra aqui. Eu acho que os grandes vencedores vão ser as empresas de tecnologia lá de fora, que já voltaram muito. Acho que ainda tem mais para subir. Aqui tem muita coisa barata. Né? Você tem empresas que estão com metade do valor. O Banco do Brasil não está mais, mas estava. Metade do valor patrimonial. Você tem empresa que está valendo menos que o caixa. Você tem empresa que está valendo menos do que o patrimônio dela subavaliado. Né? Vamos botar um exemplo. JHSF, que é um papel que eu estou comprando. Não estou recomendando, só estou citando um caso. Tá? Os terrenos que estão lá no patrimônio da JHSF estão com preço de 7, 8, 9, 10 anos atrás, quando o cara comprou. Né? Então, você tem coisas muito baratas na Bolsa e para quem tem estômago e quem pode carregar, Bolsa é uma excelente opção. Né? Você fazer um stock picking, pegar boas ações e aí é aquela história, pegar as líderes, as que vão sobreviver, fugir de alguns setores, por exemplo, aérea eu nem olho, né? Turismo acho complicado, né? E nos outros setores, você pegar o que é a líder, né, de setor, como diz o Bartonek, que é um cara que eu gosto muito, Florian Bartonek, do Constellation, ele fala assim, em todo setor tem a líder que está bem, a mais ou menos é a quebrada. Né? Então, você pega a líder, né, que não vai ter erro, e montar uma carteira. Não precisa ser nenhum gênio, monta uma carteira de empresas que estão bem subvalorizadas e vai ganhar no médio prazo, longo prazo, com certeza. Legal, obrigado. Passar agora, então, para o PP. Bom, então, acho que assim, estou vendo ali o Aníbal está sacaneando o Múcio ali, falando que ele viveu o milagre econômico, né? Mas não falando que eu vivi a epidemia de gripe espanhola, tá bom, assim, né? Então, assim, hoje em dia, você olhando, eu acho que vai mudar um pouco a relação, isso tenho visto, ouvido de clientes também, né? A relação com os fundos 555, né? Que são os fundos, principalmente os fundos de ação, né? Você viu um Alasca que tomou uma porrada de 70%, quase, né? Então, a pergunta que fica para a pessoa é assim, eu invisto na Bolsa ou eu pago para alguém perder meu dinheiro? Eu prefiro... Você paga para ele fazer marketing. Eu prefiro eu perder meu dinheiro, né? Não estou criticando aqui o Breda, tem o trabalho dele, estava alavancado, tem as razões dele. Eu, pessoalmente, acho que fez besteira, mas... agora, você vai pagar 2,20, né? 2% com 20% de taxa de performance para alguém tomar um drawdown de 70%, né? Qual que é a relação que as pessoas vão ter com os fundos D mais 30, D mais 60 de ações, né? Que você não pode sacar o teu dinheiro. Você via a crise chegando, você via que ele estava comprado em dólar e vendido em juros, sei lá o que ele estava, já perdi o que ele fez, e você não podia fazer. Era D mais 30, né, pô? E aí, faz o quê, né? Deixa o teu dinheiro lá. Ele estava aplicado no pré e vendido no dólar. Desculpa. Fora a bolsa. Exatamente trocado. Fora a bolsa era aplicado no pré e vendido no dólar. O cara estava pé trocado total. No dólar ele insistiu demais e no pré ele... Então, enfim, você vai fazer o quê? Eu acho que assim, hoje talvez a pessoa olhe assim, quem tem mais informação e tem tempo e gosta do assunto, né? Pode começar a escolher seus próprios papéis e investir, né? Como o Múcio falou, tem muita empresa hoje que está muito barata, né? Se te oferecessem o Land Rover hoje
por 150 mil, né? Te oferecesse um Land Rover Vela por 150 mil, você comprava ou não comprava? Se eu oferecesse um Jaguar por 100 mil, comprava ou não comprava? Essa imagem não é minha, é do Ferri, né? Mas, pô, acho que tem papel aí que está sendo oferecido por um preço muito descontado e o pessoal poderia se aproveitar disso daí, né? Mas acho que é isso, pessoal. Legal. Diversificação é legal, mas agora pode ser um momento que o risco vai pagar bem, assim, né? Legal, obrigado. Valeu, Pepe, obrigado pela participação. Ricardo? Então, eu acho que, do ponto de vista pessoal, como é que eu faço, né? Eu olhar muito como é que está o seu perfil, né? Depende do seu emprego, da sua atividade, com o que você trabalha, como é que é o seu OPEX. A sua liquidez vai depender muito disso, né? Para mim, o que eu estou fazendo, né? Eu comungo um pouco com essa discussão de fundo, né? Eu acho que tem um aprendizado aí que ficou que o D mais 30 você tem que estar com muita sintonia com a cabeça do gestor, porque você não tem como agir no curto prazo, né? Quando você vê um trem desse chegando, você não tem muito o que fazer, né? Eu gosto muito de ETF, né? Eu acho que te ajuda a diversificar e facilita um pouco, né? E eu acho que essa discussão de tecnologia é interessante que o Múcio trouxe, mas, por exemplo, se você for olhar o Brasil, né? Tem muita tecnologia embarcada na soja, né? Se você for olhar o que tem por trás de P&D para você conseguir exportar proteína animal ou exportar soja. Então, assim, procurar ver que setores no Brasil ou da Bolsa Brasileira vão conseguir surfar essas novas tendências e estão bem posicionados, né? Dentro do setor para estar conseguindo sobreviver mesmo, né? Onde é que eles estão na curva de custo do setor, né? E procurar preservar a caixa, né? Assim, ter o valor de você ter, assim, eu estava brincando também da discussão lá do petróleo, né? O sujeito fazia uma discussão de investir em tanque, né? De armazenagem, né? Aí ele fazia lá o EVTE dele e tal. Dependendo das premissas que ele colocava, se fosse uma coisa muito papai e mamãe, nunca aprovava aquele projeto, né? Será que alguém daqui para frente, quando for fazer uma avaliação de construção de tancagem, vai botar lá no VPL, vai fazer um ramo daquele VPL com uma situação de risco como a gente está passando hoje, que o preço da tancagem explode? O que eu estou querendo dizer? O que muda de opcionalidade? Quer dizer, se você for olhar a caixa apenas na perspectiva de Selic, realmente ninguém vai investir em caixa. Mas se você for olhar em caixa como aquela tua opção de você entrar numa situação dessa comprando ativos reais barato, né? O valor do caixa ele passa a ter um outro valor, né, na sua carteira. Olhar as coisas do ponto de vista de carteira também, né? O pessoal estava falando, ouro não cresce há 10, 20 anos, o valor do ouro está igual. Tá, mas ele te dá a opção de, no momento desse, você pelo menos segurar o teu portfólio e poder fazer um rebalanceamento no meio da crise, né? Eu olharia isso, né? Como é que é o teu perfil individual, né? Como é que você tá como é que teu estômago tá? Você consegue dormir de noite ou não, né? Com o teu portfólio. Se você não consegue, o teu portfólio tá errado, né? É isso aí. Né? É isso aí. Tentar deixar bem simples para você conseguir mexer. Ou quando né? o portfólio está certo, mas o time ainda não está na hora. Pois é. Também, porra. Olha o remedinho aqui, ó. Eu tava assim, eu acertei a posição na entrada, que eu estava com uma posição de caixa grande, o que eu errei foi na compra, né? Eu fui comprando, quando chegou a 100, eu comecei a comprar, né? E aí foi engraçado que a posição de caixa no começo da crise era 30%, depois de ter comprado muito, continuou 30%, né? Então, assim, eu fui balanceando na curva o portfólio. Né? Mas é isso. E importante, assim, saber o que a gente aprendeu, né? Eu estava falando com um colega meu, assim, eu criei um diário da quarentena, né? Então, assim, eu vou escrevendo tudo que eu estou aprendendo, o que eu estou sentindo.
para depois pegar isso e ver como é que você reagiu, né? E o que ficou para frente, né? É mais ou menos isso que eu tô conversando com as pessoas em termos de Sobrou recomendação. aquela... Tem reunião? É uma live lá do Beneditinos. Valeu, Amarildo! Já fechei o amigo aí. Ainda bem que ele estava só conversando com a esposa, hein, cara? Beleza. Vai lá, Demarco. Obrigado, Ricardo. Ricardo, terminou? Desculpa. Não, terminei. Não. Beleza. Bem, trazer um pouco o meu conhecimento de portfólio manager, né? O trabalho que eu faço de alocação de carteira. Eu basicamente tento diminuir um pouco o meu ímpeto para ser mais agressivo, né? Porque na pessoa física eu sou bastante agressivo, mas com os clientes que eu atendo hoje eu procuro sempre tirar o Daniel pessoa física e colocar o Daniel ali portfólio manager. Eu acho que todo mundo devia ter uma carteira diversificada, não concentrar tudo na mesma direção, ainda que você enxergue o mercado aí totalmente deteriorado na parte de renda variável, não é você pegar todo o teu dinheiro e colocar em renda variável. Você tem que ter aí basicamente uma alocação que eu divido em 5 classes: pós-fixado, pré-fixado, inflação, multimercado, renda variável. E dentro dessas 5 principais classes eu procuro identificar quais são as melhores alternativas de investimento. Eu discordo um pouquinho só da posição de quem faz a tomada de decisão através de uma carteira de ações direta, porque, na minha opinião, o foco profissional de vocês, a atividade profissional de vocês, não é acompanhar mercado financeiro. Vocês não estão ali conectados de 10 da manhã às 5 da tarde, analisando notícias lá de fora, cotações de ativos e etc. Vocês são médicos, vocês são engenheiros, vocês são várias profissões aí e não é um broker de mercado. Então, montar uma carteira de ações não é a minha recomendação. Eu prefiro fazer a seleção de quem é a equipe profissional que tem no mercado hoje disponível, que consegue trazer uma equipe de nome, uma equipe que tem ali um histórico de performance mais longo. Geralmente eu gosto de gestores que têm mais de 5 anos de histórico, porque estatisticamente 50% dos gestores desaparecem depois de 5 anos, só sobrevivem realmente quem é bom. Eu tenho por preferência, dado o meu relacionamento pessoal com muita gente que saiu do São Bento e foi para o antigo Banco BBM, então eu gosto muito da escola BBM, são excelentes formadores de gestores no mercado, então casas aí que geralmente têm uma equipe oriunda do BBM me chama muito a atenção, e o meu papel é sempre fazer a alocação via fundo. Esse questionamento de pagar taxa de administração 2,20, se vai diminuir, se não vai, isso aí para mim é muito relativo. Eu tenho uma opinião muito diferente da grande maioria. Eu prefiro realmente que o cara me entregue resultado e eu remunero ele para isso. Eu acho que a equipe dele profissional tem que ser uma equipe de ponta, tem que ser uma equipe que produza material de qualidade e que principalmente me entregue resultado. Então, tem determinados gestores que cobram 2,20, mas consegue me entregar o que eu quero quando o Ibovespa no ano passado deu 32% de alta, mais ou menos, e o fundo me entregou o dobro de resultado. Não gosto tanto de gestores midiáticos, isso sempre foi uma crítica aberta no grupo lá do São Bento de investimentos, e acho que você consegue fazer uma análise mais rigorosa, principalmente quando você analisa índice Sharpe, consistência na entrega de resultado e etc. Tá? Uma carteira básica, assim, é claro que você precisa fazer uma entrevista, como o Ricardo falou, você tem que saber qual é o teu momento de vida atual, você tem que saber qual é a tua projeção de curto, médio, longo prazos, e você tem que fazer uma diversificação somente na parcela
que exceda o curto e não esteja envolvida no longo prazo. Acho que o longo prazo é uma reserva mais de aposentadoria, você pode assumir risco, mas um risco dosado. O curto prazo você não tem o que fazer, você tem que realmente aceitar a condição atual de juros do país, mas, claro, você vai buscar a melhor maneira que seja mais eficiente, principalmente nesse quesito que eu costumo bater tanto na tecla, benefício fiscal, ativos com liquidez que me entregam ali resultados líquidos de imposto de renda, que eu posso me mexer rapidamente, e a diversificação basicamente é aquele dinheiro excedente. Esse dinheiro excedente é o que você vai buscar ali, a sua parcela de risco. Eu gosto sempre de atuar numa carteira com 10% a 15% de renda variável, uma carteira com 20% a 35% de multimercado. Isso vai depender muito se o investidor é mais tolerante a risco ou é menos tolerante a risco. A inflação, hoje eu estou trabalhando mais ou menos com 10% a 20%, pré-fixado bem pouco nesse momento, 10%. Os prêmios agora abriram, facilitaram bastante a gente colocar na carteira alguma coisa pré. Essa semana, por exemplo, a segunda-feira abriu aí com taxas acima de 10% em alguns CDBs pré de 4 anos. Então, acho que surgiu uma boa oportunidade. Hoje a curva já fechou bastante, esses prêmios já não vão ser mais encontrados. Então, acho que eu sempre expus para o meu cliente uma forma dele lidar de frente para o mercado. Tanto que os clientes que eu atendia no Itaú, basicamente ninguém fez nenhuma movimentação, e eu digo para vocês, perderam de 10% a 15%. Enquanto a bolsa caiu 40%, a renda fixa algumas de 15% a 20%, a carteira em média dos meus investidores caíram de 10% a 15%. Agora, em abril, já está devolvendo pelo menos 5% da queda. E todo mundo, claro, fica em pânico no momento. A gente tem que lidar mais com o emocional do que com o racional. A única certeza que a gente tem de todas as crises é que ela é passageira. Ela, em determinado momento, ela vai passar. A volatilidade ela vai ser dissipada. Os preços dos ativos tendem a recuperar o valor em níveis antes do momento da crise. Então, a melhor coisa realmente a não ser feita é não fazer nada. Eu participei de uma live está muito comum, corriqueiro atualmente. Participei de uma live recentemente com uma gestora norte-americana que ela mencionou que o cotista que mais ganha dinheiro nos momentos de crise são os cotistas que vieram a óbito. E aí todo mundo ficou meio que sem entender o que ele quis dizer com isso. Simplesmente a leitura é a seguinte: aquele cara que não fez nada é porque ele morreu, e simplesmente porque pelo fato dele morrer e não ter feito nada foi o que mais ganhou dinheiro saindo da crise, porque os ativos eles recuperam. Então, quem executa o movimento no olho do furacão, no caos da volatilidade, ele está fadado a concretizar a perda financeira. Tá? Então, eu acho que esse é o recado que eu poderia dar aí como portfólio manager. É um trabalho bastante delicado, você tem que entender momento de vida, entender tolerância de risco, saber objetivos, etc., e fazer esse acompanhamento a cada trimestre. Tá? Então, acho que a economia dinâmica, ela muda muito, impacta a sua carteira de ativos. Você, pelo menos de 3 em 3 meses, tem que aparar arestas. Você tem que ver ali algumas pequenas movimentações, correções de prumo. Né? Você pegou lá a rota para velejar, de repente você está com uma tempestade à frente, você tem que reorganizar a rota ali naquele momento. Tá bom. Obrigado, Demarco. Valeu pela participação, foi excelente. João, vamos fechar, por favor. Vou fechar aqui. É muita coisa falada, né? Eu ficaria também para o pessoal aí, investidor. Sem dúvida, o recado maior que tem é ter uma carteira que você entenda os riscos dela. Eu acho que o recado que eu vou deixar aqui, o pessoal já falou muito de ativo, mas eu vou falar da parte de risco, né? Que até no início eu disse que era uma coisa que eu me aprofundei bastante nos últimos tempos. Então, se você não entende o risco, se você não entende correlação entre ativos,
Realmente, acho que a melhor coisa é você terceirizar para os profissionais, que eles fazem esse trabalho diário, e quando vem um problema, e eles sempre acontecem, sendo de magnitude como o Covid ou não, você não sofrer ou não tomar uma decisão errada, né? Outra coisa super importante que a gente não fala aqui é, pessoal, gestor não faz day trade para a vida, então não tentem ficar num momento de volatilidade tentando acertar. É muito difícil acertar, a gente nunca sabe quando o Sérgio Moro vai fazer uma declaração X, quando vai vir uma notícia de fora, ou quando vai sair uma vacina, e você pode realmente estar com o pé trocado e te causar um dano desnecessário, né? Então, é isso. Façam suas carteiras, sejam de juros, seja de dólar, ouro. Eu acho que no momento como está e do jeito que o mundo vai sair, é muito importante você ter um pouco de posição em dólar. Isso é uma coisa que a gente fez muito. Se não for em dólar direto, não tiver como fazer isso, busquem empresas que tenham exposição em dólar. Para o grosso do seu patrimônio, peçam aconselhamento de profissionais, invista nos profissionais. Eles estão ali fazendo o trabalho dele, agora saibam o que ele está fazendo. Não adianta colocar o dinheiro no Alasca e não saber que o cara está dado no pré e que ele está dizendo lá a todo momento que está tudo bem, e você acreditou nisso, paga um preço. Ele, enfim, é um bom gestor, mas pagou um preço. E o que mais que eu posso falar é isso, cara. Eu acho que é diversificar, entender risco, entender correlação, e vai dar tudo certo, vai passar e vai todo mundo ganhar bastante dinheiro aí, se fizer as coisas da maneira correta. Não se aventurem, porque o mar ainda está revolto. Muita coisa pode acontecer. Legal. Gente, obrigado novamente pelas colocações. Acho que foi super rica a discussão hoje. Bastante informação interessante. E vamos agora ter como novamente a live aí sexta-feira do Covid. E em breve vamos tentar organizar a live do grupo de política. Esse vai ser talvez a live do século, onde a gente vai ser briga para todo que é lado. Então, mas ainda tem Deixa essa por que último. ajustar. Essa vai ser a última, exatamente. Mas, novamente, obrigado a todos, obrigado aos participantes. Tivemos aí bastante pessoas, muitas perguntas, uma discussão muito interessante. Um abraço, se cuidem, fiquem em casa e saúde para todos aí, pessoal. Valeu. Valeu.